seu Roberto aqui. Veio mimar a filha, o genro. Oh, glória. Fala para essa pessoa bonita que está do seu lado, que bom que você veio. Deus vai te surpreender hoje. Salmo de número 96, por favor. Estou na NA. Diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém? Diga assim comigo: glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Pai, nós te adoramos nessa noite, Pai. Obrigado por esse tempo, pelo privilégio, por podermos estar aqui. Queremos atrair a tua presença, Deus. Queremos render toda a nossa adoração. Pai, queremos derramar o nosso coração. Pai, nós entendemos que pouco é necessário. Pai, pouco é necessário. Pai, o Senhor falou para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte. Marta, ela escolheu a boa parte. Dela não lhe será tirada. Pouco é necessário. Pai, pouco é necessário. O Senhor só quer um coração aberto. O Senhor só quer um coração contrito. O Senhor só quer um coração sincero, Deus. E é isso que nós queremos derramar nessa noite. Pai, que a tua graça, que o teu amor esteja sobre nós. Passe o teu sangue sobre as nossas vidas. Perdoe, Pai, perdoe os nossos pecados. Pai, queremos criar um ambiente de santidade, de reverência, de temor ao Senhor. Pai, queremos reverenciar aquele que é o Rei, aquele que é a majestade santa. Queremos declarar: Senhor, glória e majestade estão diante do Senhor. Força e formosura diante do seu santuário, Pai. Declaramos, ó Pai, declaramos essa palavra e te adoramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Ele é. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Oh, sou o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Vamos declarar junto o nome dele, vamos. Santo, santo, santo. Ei! Santo, 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 santo. Santo, 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 é o Senhor, é o Senhor. Santo, santo, santo.
os 24 anciões declaram santo, e os 4 seres viventes declaram santo, e a tua noiva também declara que o Senhor é santo. O Senhor é digno, o Senhor é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja voltada para Ti, Senhor, o único digno de receber. Oh, só Tu és, só Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para Te oferecer, Senhor, toda adoração. Oh, oferecer o meu melhor a Ti, Senhor, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor,
alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vem, oh vem, Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, declare isso sobre a sua vida. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Ele clama pela glória de Deus. Glória. Clama pela glória dele, clama. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Clamamos a Ti, Senhor, e o Senhor nos ouve, Pai. E não há nada melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que estar aos Teus pés. Santo és, digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração. Oh, seja a Ti, Senhor. Seja a honra, seja a glória, seja a força e o poder. Seja a glória, seja a honra, seja a força, seja o poder. Seja a glória, seja a honra, seja a força, seja o poder. Seja a honra, seja a glória, seja a força e o poder. Seja a honra, seja a glória, seja a força e o poder. Seja a honra, seja a glória, seja a força, seja o poder. Seu nome é
maravilhoso. Teu nome é tudo, Senhor. Teu nome é força, teu nome é poder, teu nome é sabedoria, teu nome é riqueza, teu nome é cura, teu nome é cura, teu nome é cura. Ei, teu nome é vida. Ei, teu nome é vida. Seu nome é, teu nome é cura, teu nome é cura, teu nome é cura, teu nome é amor. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Mais uma vez. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Teu nome é tudo, Senhor. Teu nome é tudo, Pai. E onde mais poderíamos estar, Pai, senão diante de Ti, Deus? Na Tua casa, Senhor, é o melhor lugar. Tua presença, Pai, Tua presença nos atraiu, Senhor. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu.
fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo. Nós não nos vemos, nós não nos vemos sem a tua presença, Senhor. Fomos atraídos por ti, ó Pai. Eu não me vejo. Não me cansarei Não, da não, tua. Nós somos atraídos. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Vale mais que mil, vale mais que mil, Senhor. Oh! Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Maravilhoso és tu, Deus. O Senhor assentado está no alto e sublime trono de glória. Chamas de fogo em seu olhar, majestoso leão de Judá. Anjos te
o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre. Anjos te exaltam, declarando teu poder. E os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para ti.
morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Santo é teu nome, Senhor. Único digno de receber toda a honra e toda a glória e toda a adoração, Pai. Obrigado, Deus, por este momento, Deus, de poder te adorar e poder te sentir assim tão pertinho de nós, Deus. Obrigado por renovar todas as manhãs a aliança conosco, Deus. Nós não éramos merecedor, mas ainda assim o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Deus. Abra nossos ouvidos, ó Deus, espirituais, para que possamos ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Que nós possamos, ó Deus, ter entendimento sobre a Tua palavra, que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós neste lugar. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Tu és digno, Tu és único. Santo, santo, santo. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu e reinas para sempre. Toda glória ao Rei. Aleluia. As crianças, vem cá, pastor Lucas. Queria chamar a pastora Luciana. Soberano Deus. Gente, a nossa escala, anunciei. Pastora Luciana ficou gripada, não está muito em condições. Ainda bem que tem um marido abençoado, pronto para suprir, e vai falar conosco uma palavra dos céus, amém? Que Deus abençoe a pastora no online, que ela seja restaurada, curada, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Lucas, por esse tempo de louvor, de adoração. Queremos também, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Use o Teu filho, Pai. Abençoamos a vida dele, abençoamos o culto das crianças também. Entregamos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está aqui. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algo que Deus já havia me tocado. E quando a minha digníssima senhora, minha esposa, ela não se sentiu muito bem, eu na verdade comecei a entender que eu acho que Deus gostaria que eu compartilhasse isso com vocês, amém? Deus querido, Pai bondoso, ainda Deus, diante de Ti, nós nos colocamos, Deus, nesse momento, e pedimos que o Senhor conduza, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos aprender, mas em especial, Deus, que o Senhor tome conta, Deus, da minha mente, do meu coração, e que eu possa ser ferramenta, Deus, em suas mãos, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de autossacrifício. E esse é um tema que veio muito à tona nesses dias, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais e um pouquinho mais fundo, porque eu fiquei remoendo bastante nesse assunto nesses últimos dias, e gostaria de compartilhar com vocês, amém? Por favor, Hebreus 12:6. O que eu quero trazer para vocês, queridos, é que Deus, Ele corrige a quem ama. Esse é o princípio que eu preciso que você entenda numa linha de raciocínio, numa construção de pensamento, amém? Então eu quero ler alguns textos, porque você precisa entender isso para a sua vida.
e trazer para a sua vida esse aprendizado. Então, Hebreus 12, versículo 6, se eu não me engano é NTLH. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, e castiga quem Ele aceita como filho. Olha que interessante. Deus corrige quem Ele ama, e Ele castiga quem Ele aceita como filho. Bom, primeiro de tudo, você que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, diz a Bíblia que Ele te deu o direito de ser feito filho de Deus. Então existe um ditado muito errado que fala que todos somos filhos de Deus. Mentira, tá? Todos somos criaturas de Deus. Filhos são só aqueles que aceitam, que fazem uma aliança, um compromisso com Deus, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, a esses que Ele considera filho, não é a todos, é a esses, a quem Ele ama e quem Ele aceita como filho, esses Ele corrige. Então, querido, se você é filho de Deus, Deus o tempo todo vai estar te corrigindo, te trazendo para perto do que Ele gostaria que você fosse, mais semelhante a Jesus, que é nosso alvo, sempre. Versículo 7, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se você não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos, em outras versões, bastardos. No caso de nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém. Vamos lá. Mais tarde, os que foram corrigidos recebem uma recompensa. A correção de Deus para a sua vida, ela te traz uma recompensa de uma vida correta e paz. Não estamos falando apenas de salvação, estamos falando de uma vida correta e paz. Amém? Eu acho que isso é o que todo mundo quer, isso é o que nós precisamos almejar. Mas eu quero continuar nessa linha de raciocínio, para você entender que a Bíblia é maravilhosa. A gente sempre fala que a Bíblia é muito coesa, muito coerente, né? Ela é escrita por diversos, 40 autores, foram séculos, e ela é muito relacionada, conectada, autores dizendo as mesmas coisas, porque eles eram todos inspirados por Deus. Então vamos para um segundo texto, Provérbios 3:11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanima quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Compreender as coisas. Amém. Querido, vamos pensar um pouquinho nesse texto. De novo, Deus está falando a mesma coisa, que Ele corrige quem Ele considera filho, não é qualquer um. Então, aquele que tem uma aliança, aquele que fez um compromisso com Deus, que Deus olha para você e te enxerga como um filho, então, Ele precisa te corrigir, porque você faz muitas coisas erradas.
porque Ele deseja que você tenha uma vida correta e que você tenha paz. E feliz aquele que compreende isso. O que eu estou querendo te propor aqui, querido, é uma vida de autossacrifício. Uma vida que a gente possa fazer algumas coisas para compreender o que Deus quer da gente. Eu vou tentar exemplificar. Quem aqui é pai, sabe que se o seu filho quiser fazer alguma coisa perigosa, você vai corrigir ele, não vai? Suponhamos que você tem um filho, ele ainda não tem maturidade para entender que aquilo ali é uma cascavel. E ele quer brincar com esse bichinho lindo que está fazendo um barulhinho. Você, pai, você vai falar assim, não? E se ele insistir, você vai dar uma boa de uma chinelada dele, não vai? Ou você vai deixar a cobra morder ele? Assim é Deus conosco. Deus sabe que alguns caminhos que nós queremos percorrer pela nossa imaturidade vão nos trazer problema lá na frente. E Deus, Ele usa de inúmeros artifícios, desertos, tempestades, correções, tribulações, fome, para que você não brinque com a cascavel. O meu desejo para a minha vida, e eu quero te sugerir fortemente isso, é que eu como filho tenha maturidade de me relacionar com o meu pai, a ponto de não ser necessário ele me dar uma chinelada para eu não brincar com a cascavel. Porque se o seu filho tiver maturidade suficiente para sentar à sua frente e falar assim, pai, eu estou com vontade de brincar com aquele bichinho que me parece interessante, o senhor me autoriza? O senhor acha que eu deveria brincar com esse bichinho aqui, chamado cascavel? E o seu pai, numa conversa polida e civilizada, fala assim, filho, deixa eu te explicar, se você chegar perto daquele bichinho, ele vai te matar. Então, você está proibido de brincar com aquele bichinho, vai para outro caminho. E você, como é um filho maduro, fala assim, nossa, ainda bem que eu te perguntei, hein, pai, obrigado. Então, você que é pai, você precisaria dar uma chinelada nesse filho que teve essa conversa contigo? É claro que não. Mas nós, muitas vezes, somos imaturos. E queremos brincar com coisas que nós não conhecemos o resultado sem consultar a Deus. Sem ter a intimidade, a maturidade suficiente para fazer com que Deus nos direcione, Deus nos ajude a tomar decisões, a ir para a direita, a ir para a esquerda, a fazer isso, a fazer aquilo, sem ter que tomar uma chinelada de Deus. Esse é o relacionamento que nós, como filhos que somos, precisamos buscar. Esse é o nível de maturidade e relacionamento que Deus deseja que a gente tenha com Ele. E a forma de nós conseguirmos isso é através de nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo. É isso. Essa é a minha pregação. Esse é o cerne do que eu quero te dizer hoje. Amém? E eu quero dar mais um exemplo. Por favor, Deuteronômio 8:2. Mais uma vez, Deus aqui, estamos trazendo um exemplo de um pai corrigindo um filho, assim como os outros dois textos que nós já lemos. Recordar-te-ás, vê se você acha essa, R-A, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Queridos, aqui nós estamos na época de Moisés, tá? Então nós estamos lá no comecinho da Bíblia, o povo de Deus sendo liberto do Egito, certo? Fizeram uma caminhada longa com seu libertador Moisés, e daí em Deuteronômios ele escreve, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto.
Quem que foi que guiou? Foi o diabo? Foi Deus. Foi Deus que guiou o povo no deserto esses 40 anos, vírgula, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só o que Deus permitiu para aquele povo. Deus permitiu que eles passassem por tudo aquilo para saber se guardariam ou não os mandamentos de Deus. Porque Deus sempre nos deu opção. Deus nunca te obrigou a nada. Versículo 3: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome. Deus deixou os filhos dele terem fome. Só que tinha um objetivo, querido. E te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Abre um parênteses, foi isso que Jesus falou para Satanás quando ele teve a tentação no deserto. Amém? O jejum de 40 dias de Jesus, ele recitou exatamente esse trecho. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Então, mais uma vez, nós estamos vendo Deus permitindo que o povo dele passasse fome. Para quê? Para endireitar a sua vereda, para fazer o povo entender o que Deus estava fazendo. Então, deixa eu te falar outra sugestão que você precisa compreender. Suponhamos que você vai lá e anda por um caminho que é ruim, e Deus vai lá e te dá uma chinelada, porque agora você não quer mais brincar com a cobra, agora você vai cair da ponte. Então Deus fala assim, não vai por aí que você vai cair, e te dá uma chinelada. Mas você não compreende, e você tenta de novo. O que Deus vai fazer? Ele vai te dar outra chinelada. Mas você não compreende, e você tenta de novo. Deus não vai deixar você se perder. Ele te ama. Deus vai te dar quantas chineladas forem necessárias. Então, feliz aquele que compreende o que Deus está ensinando no momento da disciplina. Então, querido, não reclama daquilo que você está passando, pede ajuda para Deus. Senta na presença do seu Pai e tenha maturidade de perguntar para Ele o porquê que você está vivendo isso que você está vivendo. O que é que você precisa compreender para abreviar o tempo da sua aflição, para diminuir o seu deserto, a sua tempestade e tantas outras coisas que Deus usa para nos trazer para perto dele. Então eu dei o exemplo aqui de Moisés com o seu povo, que está exatamente na mesma linha de raciocínio dos outros textos que eu li, amém? Mas, ao invés de ler esse texto, eu poderia falar de Jonas, não poderia? Eu poderia falar de um monte de gente. Deus tinha propósitos para Jonas. Deus deu opção para Jonas. Jonas, vai para lá. Quero que você vá para Nínive. Jonas não foi. Deus estava testando o coração de Jonas. Deus sabia o propósito que precisava acontecer. Jonas não compreendeu. Então, chegou o deserto do Jonas, um peixe. Então chegou a tempestade de Jonas. Deus voltou a alinhar e trazer Jonas de volta para o propósito que ele tinha, assim como ele faz com cada um dos seus filhos. Vamos para o próximo? Deus não fez a mesma coisa com Abraão? Deus pediu para que Abraão sacrificasse seu filho, amém? Deus queria matar Isaac.
A gente está cansado de saber, quantas vezes você já ouviu isso? Deus nunca quis matar Isaac. Se Deus quisesse matar Isaac, Ele mandava uma cobra picar o calcanhar de Isaac, Isaac morreu, pronto. Simples assim, caía um raio na cabeça dele, morria afogado, com câncer, com qualquer coisa. Não, Abraão, sacrifica o seu filho para mim. Deus provando o coração de Abraão, porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus não quer o seu problema, o seu sacrifício, Deus quer você. Mas Deus, Ele precisa saber o que está dentro do nosso coração. O que ocupa o lugar de Deus no seu coração? Deus, Ele precisa nos forjar, e Ele faz isso usando essas ferramentas de disciplina, de correção. Eu poderia falar de Jó. Jó, segundo a Bíblia, um homem reto e fiel em todos os teus caminhos. Será que o mundo espiritual, Deus e os demônios poderiam apontar para a sua vida e falar assim, ó, ele é reto em tudo o que faz, fiel em tudo o que faz, e ainda assim, com essa honraria de ter esse reconhecimento diante de Deus e dos demônios, Deus permitiu que Jó perdesse tudo, de repente, perdeu filhos, perdeu posses, perdeu o gado, perdeu os grãos, tudo pegou fogo, tudo que ele tinha foi para o beleléu, porque Deus permitiu que Satanás o tocasse, com o propósito de, no final da vida de Jó, ele declarava que antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora meus olhos te vê, agora eu caminho lado a lado, agora eu tenho relacionamento, intimidade. E a gente podia ir para Saul, a gente podia ir para Elias, todos Deus permitiu que passassem por uma situação difícil, por correções, todos. E para finalizar, não poderia ser diferente, Jesus. A Bíblia diz que foi o Espírito do Senhor que levou Jesus para o deserto. Deus permitiu que Jesus passasse fome, a fim de testar o seu coração, assim como dizia o texto lá do deserto, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então Jesus, Ele passou pela permissão de Deus. Você acha que você não? Será que você é mais bonito que Jesus? Então Deus, querido, Ele vai usar as ferramentas que Ele deixou na Bíblia como exemplo, para que nós nos moldássemos da mão do oleiro, para que Deus fizesse de nós um vaso novo, novas criaturas. Deus, Ele permite, e quando nós fazemos essa aliança com Deus, Ele nos disciplina como pai, como um pai que ama um filho, com o objetivo de, eu li agora há pouco, com o objetivo de que os que forem corrigidos recebam como recompensa uma vida correta e de paz. A gente acabou de ler. Eu falei para você guardar essa palavra, correta e de paz. Então Deus usa essas coisas, queridos. Posto tudo isso, agora eu volto para o que eu propus para vocês. Como que nós podemos fazer para, talvez, evitar os desertos da nossa vida? Evitar as tragédias, evitar as tempestades. Não que a gente vai estar livre disso, porque aflições virão, assim diz a Bíblia. Mas talvez, querido, talvez, se nós consultarmos a Deus, numa conversa civilizada, de relacionamento de pai e filho, se nós conseguirmos entender o que Deus tem para nos ensinar, talvez a gente não precise ficar 40 anos no deserto. A ideia de Deus nunca foi deixar o povo dele 40 anos no deserto, mas o povo, segundo a Bíblia, era de dura cerviz, ou seja, eles não aprendiam, eles não compreendiam.
Deus estava trazendo algo extraordinário para eles. Imagina só, querido, era uma nação escrava, 400 anos servindo, fazendo tijolo para o faraó, sabe, trabalhando a troco de comida, tomando chicotada, e daí Deus vem com mão poderosa para entregar para eles uma terra maravilhosa, para que eles se tornassem uma nação poderosa na terra, como são. E daí o povo não entendia, o povo reclamava, o povo murmurava, porque eles não estavam compreendendo aquilo que Deus estava fazendo. Então, ai de mim, de eu não compreender o que Deus quer para a minha vida. Eu quero muito entender, eu quero muito me colocar num lugar onde eu possa consultá-lo, onde eu possa perguntar abertamente. Esse lugar, querido, chama Santo dos Santos. É só lá que a gente pode perguntar para Deus: Deus, eu não quero passar por isso, contudo seja feita a sua vontade, assim como Jesus fez. Porque tem coisas que são um propósito. Morrer na cruz era um propósito para Jesus. Algumas coisas são propósito na nossa vida, mas outras coisas não. Outras coisas nós podemos aprender antes, abreviar o tempo, e falar: Deus, me ensina, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu poderia ser melhor? Para que eu não precise passar pelo que Jonas passou. Se Jonas tivesse ido para tivesse ido para Nínive ao invés de Tarsis, ele não precisaria passar pela barriga da baleia. Você entende? Então, às vezes, nós nos colocamos em posições que Deus precisa nos dar uma chinelada para você não trombar com a cascavel. É simples assim. Por favor, eu quero ler mais um texto. 1 Crônicas 21, 12. Eu quero dar aqui um exemplo de um sacrifício, de um alto sacrifício, uma decisão muito sábia do rei Davi. Deixa eu te explicar o contexto, porque talvez você não vai entender. Davi fez algumas coisas erradas, o orgulho brotou no coração dele, ele quis medir o tamanho do poder que ele tinha, e ele fez algumas coisas que desagradaram o coração de Deus. Deus chamou o profeta e falou assim: eu vou castigar Davi. Mas como Davi é um cara que a gente tem uma intimidade, eu vou dar uma lambuja para o rei Davi. Eu vou deixar ele escolher qual que é a chinelada que ele quer tomar. Se ele quer tomar de chinelo, se ele quer tomar de cinta, ou se ele quer tomar de varinha. Então Deus mandou o profeta e deixou Davi escolher qual que era a punição dele mesmo, pelo erro que ele cometeu. Então eu volto a dizer, Deus disciplina a quem Ele ama. Deus ama Davi, amém? Davi, por mais que tinha um coração segundo o coração de Deus, ele fazia coisas erradas. Ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Então Deus falou assim: opa, não posso perder Davi. Se o orgulho estiver entrando no seu coração, Deus vai falar assim: opa, não posso perder meu filho. Então você vai ter que tomar ou uma chinelada, ou uma cintada, ou uma varada. No caso de Davi, Deus foi lá e falou assim: ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. É o profeta falando para Davi. Vê agora qual respostas eu tenho que levar para quem me enviou, que era Deus. Então disse Davi a Gade, o profeta: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Até aí está bom. Então vamos voltar para o contexto que eu estava te falando. Davi fez coisas erradas,
Deus precisava corrigi-lo para que a humildade voltasse para o coração dele, e Deus permitiu que ele escolhesse um dos 3 castigos. Davi foi inteligente, ele falou assim: eu não quero cair na mão dos homens, eu não quero que Deus permita que homens me corrijam, eu quero ser corrigido direto por Deus. Davi sabia que existia uma chance de um Deus misericordioso ensinar ele tete a tete e ele abreviar o tempo de sofrimento. É nesse lugar que nós precisamos nos colocar, gente. Nesse lugar onde a gente escolhe não cair na mão dos nossos adversários, não cair na mão dos nossos concorrentes, não cair na mão do Covid, da dengue, mas não, sermos tratados tete a tete por Deus. E muitas vezes dói, porque aqui está falando da espada de Deus. Mas é muito melhor nós sermos tratados diretamente por Deus, do que por aquilo que Deus pode permitir que aconteça de ruim nas nossas vidas. No caso de Davi, ele estava orgulhoso, ele se encheu de orgulho, porque ele estava com o reino unificado, ele reinava sobre Israel, sobre Judá e sobre as 12 tribos de Israel. O coração dele cheio de orgulho, Deus ia permitir que ele caísse na mão dos inimigos. Os inimigos iam destruir Davi, com a permissão de Deus. Mas Davi tinha intimidade, Davi tinha relacionamento, então Deus permitiu que ele escolhesse. Que Deus permita que a gente aprenda com ele. Amém, querido? Mais um texto, por favor. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos lá, vamos entender esse texto. A Escritura é inspirada por Deus, está falando da Bíblia, amém? E ela tem o objetivo de ensinar, ela tem o objetivo de repreender, de corrigir e de educar, para que a gente se torne perfeito e perfeitamente habilitado. Lembra lá do começo que eu li que a gente precisa ser corrigido para receber como recompensa uma vida correta e de paz? Lembra que a gente falou que Deus testa o nosso coração, que Deus faz aquilo para nos ensinar, se a gente guarda ou não? Então, querida, a Bíblia está toda relacionada. Mas o que eu aprendo aqui? Que a Bíblia é uma fonte de aprendizado, de ensino, para que talvez eu entenda que eu não devo brincar com aquela cascavel, que eu não devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo, que eu devo caminhar nesse caminho e não naquele. A Bíblia é uma fonte maravilhosa de conhecimento, para que a gente evite tragédias na nossa vida, para que a gente evite desertos, para que a gente abrevie o tempo da nossa aflição. Tudo isso é necessário, mas estudar a Bíblia exige um alto sacrifício, que é o título da minha mensagem. Sabe por quê? É muito mais gostoso você se esparramar no sofá e ficar passando o dedo no Instagram. É muito mais gostoso você assistir a série da Netflix, comendo pipoca. É muito mais gostoso você fazer churrasco. Então, estudar a Bíblia exige um alto sacrifício, exige de você um culto racional, que era o texto da minha quinta-feira passada. Eu gostaria de abrir de novo, por favor. Romanos
12, 1 e 2. Eu li esse texto quinta-feira passada, e eu preguei a respeito de nós nos transformarmos. E logo na sequência, querido, o Arson, ele falou no Caverna a respeito do mesmo texto, mas com um foco diferente, relacionado ao sacrifício vivo. Cara, que coisa incrível. Mais para frente o Mate falou sobre relacionamento aqui, parecia que ele tinha participado do culto de quinta-feira. Então, o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Abre um parênteses aqui, querido. Sacrifício vivo é um termo que é um paradoxo, porque sacrifício é você matar. Sacrifício vivo, olha que coisa esquisita é essa. O que será que significa esse termo? Querido, esse termo significa nós sacrificarmos a nossa carne, a nossa vontade, e nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus, Ele se agrada que você estude a palavra, e Deus, Ele não está nem aí para o seu Instagram, nem para a Netflix, nem para o churrasco. Ah, Lucas, é errado você olhar Instagram? Não, querido, eu tenho Instagram também, é legal. Mas quanto do seu tempo você dedica para o Instagram e quanto para Deus? Abrir mão da rede social, da TV e de outras coisas que você faz, que não é pecado, em prol de você se relacionar com Deus, significa um sacrifício que você está fazendo de você mesmo, que é agradável para Deus. Mas olha que interessante, que é o vosso culto racional. Você sabe o que significa racional, querido? Você faz porque você sabe que você tem que fazer, não porque você quer. Simples assim. Não é porque você está com vontade. Não, você não está com vontade de ler a Bíblia. Você não está com vontade de ajoelhar no chão e se colocar diante de Deus. Você não está com vontade de ligar o som e ficar louvando a Deus. Você está com vontade de jogar bola. Você está com vontade de fazer churrasco. Mas o seu racional, a sua inteligência, te ensinou que se você se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, você pode ter muitos benefícios. Você pode se livrar de muitas dores, de muitos desertos. Então, querido, não espere ter vontade de adorar, adore. Não espere ter vontade de orar, ore. Não espere ter vontade de estudar a Bíblia, estude. Estude porque é bom para você. Porque assim é a forma de você se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo. Querido, faça jejum. O jejum é uma coisa absolutamente maravilhosa, que te aproxima de Deus, porque você está dominando a sua carne, a sua vontade própria, você está fazendo um sacrifício vivo, se apresentando diante dEle, e Ele se agrada disso. O jejum, ele te aproxima de Deus. Você acha que alguém gosta de fazer jejum, querido? Você acha que é gostoso passar fome? Coisa mais boa do mundo é você comer uma carne mal passada. Então, quando você se propõe a deixar de comer por um período longo, em prol de apresentar-se diante dele como sacrifício vivo, isso é uma coisa racional que você está fazendo e que agrada a ele. Mas o mais importante de tudo isso é que, talvez, Deus não te coloque em um deserto por conta disso. Se você se autoimpor uma abstinência, se você se autoimpor uma leitura, um estudo, um tempo de sacrifício vivo para que agrade a Deus, talvez não seja necessário você tomar uma chinelada de Deus,
porque nesse momento Deus vai te corrigir, Deus vai te orientar, Deus vai te trazer ideias, Deus vai te trazer planos, e talvez você não tenha que ir para a barriga do peixe. Sabe por que você não vai para a barriga do peixe? Porque você ouviu durante o seu tempo de sacrifício que era para você ir para Nínive e não para Tarsis. Então, como você tem relacionamento, como você tem maturidade para falar com Deus e ouvir a vontade dEle para a sua vida específica, Deus não precisa te colocar dentro de uma barriga de peixe para fazer você voltar para o propósito. Não existe nada mais inteligente do que nós autoimpormos momentos de sacrifício vivo perante Deus, para que a gente possa compreender aquilo que Ele tem para a minha vida, específico para mim. Amém, querido? Você está comigo? Amém? Deus, Ele trouxe muitas privações para todo o seu povo. Você pode procurar o personagem bíblico que for, Deus, Ele usava a forma da disciplina, conforme Ele mesmo deixou escrito em vários textos que eu li aqui hoje para vocês. Deus, Ele privou o seu povo em diversas ocasiões, mas tinha um objetivo, querido. Deus não quer ver nenhum filho dele sofrer. Deus, Ele te ama e Ele quer te ver viver bem demais. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas Ele usa de correção, de repreensão, de testes. Deus faz tudo isso. Para quê? Para te provar, para te ensinar, para te repreender, para te educar aquilo que você ainda não sabe. Educar, olha o termo que a Bíblia usa, educar na justiça. É porque nós não sabemos muitas coisas que Deus tem para nós. Então Ele precisa nos educar, nos corrigir, etc. E tudo isso a fim de quê? E daí a gente tem mais um monte de texto na Bíblia, né? A fim de que você seja nova criatura, a fim de que as coisas velhas fiquem para trás, a fim de que você se torne um vaso novo, feito conforme a vontade do oleiro, não a tua. Então Deus, querido, Ele vai nos fazendo muitas coisas para fazer você um odre novo, para fazer você ter vida correta e de paz. Lembra? Vida correta e de paz, Hebreus 12. Deus faz tudo isso para quê? Para ver você ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não foi isso que a gente acabou de ler? Então Deus, querido, Ele usa todas essas coisas para nos ensinar, para nos corrigir, porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele deixava você do jeito que está. Ele não precisaria se importar com você. Se você não amasse o seu filho, você não se importaria das besteiras que ele estivesse fazendo. Mas você, como pai, você quer o melhor para o seu filho, então você corrige. É isso que a Bíblia está falando, querido. Agora eu, assim como Davi, eu escolho Deus me tratar. Eu escolho ser tratado, ser educado, ser corrigido por Deus, porque Deus, Ele é misericordioso. Então é muito melhor, eu volto a repetir, nós nos autoimpormos privações em prol de um relacionamento com Deus, do que sofrer consequências. Você precisa se autoimpor estudo bíblico, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de gratidão a Deus. Porque se você não tiver momentos com Deus, querido, como que Ele vai te ensinar que você está no caminho errado? Como que Deus vai te mostrar que você não está sendo grato por algo grandioso que Ele está fazendo na sua vida? Como? Então você vai batendo a cabeça na parede até chegar lá na frente, no lugar que Deus gostaria que você estivesse. Sendo que se você estivesse aqui atrás, se colocado diante do altar, no Santo dos Santos, você poderia ter consultado Ele.
falado: Deus, o que você quer da minha vida? Como é que é? Qual que é o caminho do deserto mais curto, para que a gente chegue logo na terra prometida? Abrevia esse tempo de aflição. Fala comigo, papai. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer certo? O único lugar de você conhecer os planos de Deus para a sua vida é diante do altar, é no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos exige autoprivação, exige autossacrifício, não porque você quer, não porque você gosta, mas porque você não é burro, porque você é inteligente. Então é um culto racional se apresentar como sacrifício vivo, amém? Se eu me apresentar como sacrifício vivo, a gente tem usado muito a palavra intencionalmente, né? Intencionalmente, né, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, racionalmente eu escolho fazer, né? Jejum, estudo bíblico, oração, autoavaliação de você mesmo, como eu disse aqui. Talvez Deus não precise te levar para alguns desertos para que você seja tratado, amém? E eu volto a repetir, querido, é muito melhor nós sermos tratados, ensinados e corrigidos diretamente por Deus, do que precisar passar por isso sendo consumido por seus adversários, como aconteceria com Davi. É muito melhor nós aprendermos diretamente com Deus, do que ser consumido por nossos adversários, por nossos concorrentes, ou exposto a qualquer outro deserto na sua vida, a fim de aprender alguma coisa que Deus quer te ensinar. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero muito que você entenda que, para nós sermos tratados e alinhados por Deus, nós precisamos nos apresentar a Ele racionalmente, com a sua inteligência, não é com a emoção, é entender com a sua cabeça aqui, ó, com a sua razão, que orar é necessário, vir na igreja é necessário, estudar a Bíblia é necessário, ter relacionamento com Deus, essa é a palavra, para que Ele te livre do mal, para que Ele te conduza nos caminhos que Ele tem para você, que são bons, perfeitos e agradáveis. Deus amado, Pai querido, nós como igreja nos colocamos diante de Ti, Deus, te louvamos, te agradecemos e reconhecemos que o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós queremos muito, Deus, entender a sua vontade para as nossas vidas. Nós queremos muito, Deus, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós queremos entender o motivo do Senhor permitir que a gente passe por todas as situações que nós passamos. Por isso nós te clamamos, Deus, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê disciplina, comprometimento, para que a gente se apresente, Deus, sempre diante de Ti, como sacrifício vivo e agradável, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, Deus, que suba das nossas vidas um aroma suave aos teus pensamentos, Pai, e que o Senhor nos conduza, Pai, cada passo que dermos, cada decisão que tomarmos. Em nome de Jesus, Pai, eis aqui a sua igreja. Nós em uma só voz te clamamos, Deus. Guia os nossos passos, Pai. Ilumina os nossos caminhos. Nos ajude, Deus, a fazermos, Deus, aquilo que é necessário para estarmos na sua presença diante de Ti e ouvirmos, Deus, instruções do Papai. Sermos orientados, disciplinados, corrigidos diretamente por Ti,
para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Pastor Murilo. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Pastorzão é top. Senta um pouquinho. Deixa eu só dar 3 recadinhos rápidos. Então, para você ficar um pouquinho sentado. Nós temos, não sei se nós temos, um QR Code do Integra. Se for isso, você sabe o que é. Se você não tem, é que não sabe. Não tem, né? Ok. Querido, sábado, dia 27, agora, nós vamos ter um culto de jovens muito especial. Surpresa, vamos lançar algumas coisas, algumas diretrizes junto com os pastores. Eu queria muito, jovem, que você não faltasse. Jovem, de 0 a 100 anos, fominhas por Jesus, ok? 19 horas, sábado nós vamos estar aqui. Domingo, 9 horas da manhã, eu tenho reunião com todos os batizandos. Então, você batizando, domingo, 9 horas da manhã. Eu preciso conversar um pouquinho com vocês, tem algumas coisas que nós temos que alinhar. E à noite, querido, não falte, vai ser um culto sobrenatural. Eu amo o culto de batismo, nós vamos ter batismo, e é uma presença de Deus gloriosa. Eu quero muito que você venha, que você convide alguém. Estaremos aqui. O que eu pedi ali para os meninos, mas eu falei hoje, não deu tempo ainda de fazer. No próximo domingo, esse domingo, 9 horas da manhã, eu tenho escola com o pessoal do batismo. No próximo domingo, 8 horas da manhã, nós vamos fazer, se eu posso chamar de culto, não sei qual que é o nome ainda, se é culto, se é café da manhã, mas chama-se Integra. O que é isso? É aquele culto, aquela reunião com todas as pessoas que estão chegando agora na nossa igreja, com 6 meses para cá, 8 meses, não é uma data certinha, mas as pessoas que estão chegando, que vieram de outro ministério, ou que estão aqui mesmo na nossa igreja, que chegaram agora, e que não sabem o que é Yamiro, como funcionam os ministérios, o que nós somos, que tem um monte de dúvida. Esse culto é específico para os novos convertidos, para os novos membros. Nós vamos ter um tempo de café da manhã junto, vamos ter um tempo de mesa gostoso, e depois um tempo para falar tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, estatuto, doutrina, ministérios, curiosidades, tirar dúvidas e etc. Então, estou te convidando, você que está chegando, que não está há tanto tempo e que gostaria de participar, ok? Como nós vamos ter café da manhã, nós vamos precisar fazer inscrição. Não vai ter custo, mas a inscrição vai precisar ser feita. Então, vou falar isso domingo. Que Deus abençoe a mídia para que eles consigam fazer o que eu pedi até domingo. E domingo eu esclareço mais isso. Não deixe eu esquecer, por favor, hein, gente. Amém? Então, se coloque de pé de novo, por favor. Pai, muito obrigado, Pai, pela palavra ministrada aos nossos corações. É bom saber que o Pai corrige o Filho que ama, Pai, e nós queremos sim ser corrigidos, porque nós sabemos que é o melhor para nós. O Senhor tem o melhor caminho, o Senhor tem a solução, o Senhor tem a paz, o Senhor tem o acerto, o Senhor tem o destino. Então, Pai, que nós possamos ser obedientes, ouvir a Tua voz, nos dê sensibilidade, Pai, para que a gente possa trilhar tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigado por cada vida, por cada família, obrigado por aqueles que estão conectados conosco. Abençoe, Senhor, cada coração,
cada casa, que a bênção, a graça, o amor do Senhor sempre esteja junto, Pai. Nos dê um final de semana abençoado, cheio da Tua presença. Nos guarde, nos livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana. Até sábado, até domingo, se Deus quiser.